Olá, queridos. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso trabalho com o gênero textual notícia. Na aula anterior, eu passei para vocês um exercício para que criassem o título, o subtítulo e a lead de uma notícia. Eu já corrigi todas as questões e observei que vocês ainda estão com muitas dúvidas a respeito disso. Então, nós hoje iremos falar sobre um outro aspecto da notícia e depois nós iremos voltar para essa construção textual, ok? Sempre que um fato, um acontecimento, ele é veiculado para o grande público, nós chamamos isso de notícia. A função das notícias é informar o público sobre um acontecimento. Em um jornal, em uma redação de jornal, existem várias funções. Existem os repórteres, existem os cinegrafistas, existem aqueles que são os redatores, os escritores, os editores. E nos jornais televisionados, nós temos os âncoras, que são aqueles que apresentam a notícia. Mas geralmente são os repórteres que escrevem e que vão atrás desse acontecimento, vão atrás dessa notícia para averiguar se ela realmente aconteceu, o que há de correto, o que há de duvidoso, no que ele recebeu. Geralmente, as notícias, algumas notícias são altamente públicas e outras notícias são recebidas através de denúncias, através de ligações e através de pesquisas sobre determinado assunto. Nós já falamos que o importante é que essa notícia estivesse sendo veiculada de forma imparcial, mas o ser humano, ele é dotado de ponto de vista. O ponto de vista é o modo como se concebe ou se analisa uma situação ou um acontecimento. É a perspectiva de alguém, ou seja, aquilo que os olhos alcançam ou que a mente interpreta individualmente. Cada indivíduo tem o seu ponto de vista a respeito de uma cena ou a respeito de um acontecimento. O ideal é que as notícias veiculadas pelo jornal fossem tratadas de maneira imparcial. A função da notícia seria informar o leitor, o ouvinte, a respeito daquele acontecimento, para que o mesmo pudesse formular as suas opiniões, dado as informações que foram lhe passadas. Vamos observar, através de duas notícias fictícias, como o mesmo fato pode ser noticiado de modos diferentes. Para isso, nós iremos utilizar como base a história dos três porquinhos. Vamos relembrar a história. Era uma vez, três porquinhos que já adultos resolveram sair de casa para ir construir as suas próprias casas. O primeiro só queria saber de brincar e de dançar, construiu a sua casa de palha. O segundo construiu a sua casa de madeira. Construídas as suas casas, eles foram brincar. Enquanto o terceiro irmão construiu a sua casa de tijolos. Um dia, o lobo mau apareceu e aproximou-se da primeira casa, a casa de palha. Soprou e a casa foi levada abaixo. A mesma coisa aconteceu com a segunda casa, a de madeira. E os dois porquinhos fugiram para a casa do irmão, que tinha construído de tijolos. Eles chegaram à casa do irmão e lá se refugiaram. O lobo chegou logo depois, soprou, mas a casa nem se mexeu. Então, ele subiu até o telhado para tentar entrar pela chaminé da casa. Mas o terceiro porquinho, que já era bem mais inteligente, colocou uma panela de água fervendo na lenha da chaminé. E quando o lobo caiu nessa panela de água fervendo, voou novamente pela chaminé e fugiu. Então aqui nós temos um conto clássico dos três porquinhos. Mas se nós tivéssemos a notícia desse fato, a primeira versão da nossa notícia saiu no Diário do Porco. Observem a imagem. Manchete. Lobo feroz. Lobo destrói casa de porquinhos inofensivos e os persegue para tentar devorá-los. O lobo mau, A.T. Lobo, destruiu nesta sexta-feira a casa dos irmãos porcos Cícero e Heitor. O animal feroz perseguiu os filhos de Dona Porca e soprou suas casas de palha e madeira, destruindo-as de maneira brusca e sem compaixão, com a intenção de devorar os porcos. Os dois irmãos fugiram para a casa do porco mais velho, Prático, que tinha uma construção mais sólida, feita de tijolos e cimento. Não intimidado pela edificação fortificada, o meliante subiu pelo telhado até a chaminé para invadir a casa em que os irmãos estavam refugiados.
A tentativa de entrar foi sem sucesso, pois o irmão mais velho, muito inteligente, colocou uma panela com água fervente ao final da chaminé para se defender. O lobo tentou fugir após se queimar, mas foi apreendido pelos policiais locais. Essa é a nossa primeira versão da notícia. Agora, se o lobo contasse essa história a um repórter, essa notícia sairia no Diário do Lobo. A verdadeira história dos 3 porquinhos. Lobo resfriado pede açúcar aos vizinhos e é vítima de armação dos irmãos porcos. O senhor Alex Lobo preparava um bolo de aniversário para sua querida vozinha quando percebeu estar sem açúcar e foi à casa de seu vizinho mais próximo para pedir emprestado. O azar do lobo é que sofria terrivelmente por um resfriado, com espirros incontroláveis. Ao chegar à casa de seu vizinho, era um porco com uma casa de palha, totalmente mal construída, sem sustentação e segurança. Chamou para pedir o açúcar. Ninguém atendeu. Ele já estava indo embora quando um espirro incontrolável aconteceu e derrubou a casa. O mesmo aconteceu com outro vizinho que construíra a casa de madeira, muito frágil e não resistiu ao espirro. Necessitado do ingrediente, para não deixar sua vozinha triste, Alex insistiu e foi à casa de Prático. Este porquinho não só negou uma xícara de açúcar ao lobo, como ofendeu sua avó. O caro mamífero não suportou e começou a esmurrar a porta. Vendo a cena, os policiais o prenderam sem ouvir sua versão. O que vocês acharam destas notícias? A quem cada uma delas é direcionada? Por que elas são escritas sobre o mesmo assunto, mas de formas diferentes? Lembrem-se que o público-alvo influencia na escrita da notícia, na redação, nas palavras utilizadas, no foco dado àquela informação. Mas o ideal é que as notícias sejam imparciais. Então vamos pensar em uma manchete que seja imparcial. Casa de porcos caem e polícia apura responsabilidades. Ok? Se quiser dar mais detalhes nessa manchete, num subtítulo, porcos têm casas destruídas e acionam a polícia para averiguar possíveis responsáveis. Pode ter sido um vento que destruiu, pode ter sido realmente um mal-entendido. Porcos acusam o lobo de destruir suas casas, mas a polícia local ainda investiga o caso, ouvindo as versões de cada um. Aqui nós já temos um pouquinho de direcionamento, mas ainda está bem imparcial. Essas notícias foram fictícias que eu construí para que nós pudéssemos observar o ponto de vista. Agora vamos consultar uma notícia real a respeito de lobos. Eu selecionei uma notícia aqui do G1, é uma notícia um pouco antiga, mas vamos consultá-la. Esta notícia está veiculada de maneira online. Podemos observar aqui em que site ela está, G1. Aí aqui tem o título. Aqui nós temos o endereço do site, essa barra aqui de endereços. Aqui então nós temos a identificação do jornal, ok? E aqui nós temos a notícia, a reportagem exatamente. Lobo-guará é espécie inofensiva e desmistifica a história do lobo mau. Então aqui o título, subtítulo. Espécie tem comportamento dócil e é o único lobo que existe no Brasil. Aqui a data que foi veiculada a notícia, ó, 26 de março de 2018, atualizado há 2 anos. Aqui são as formas de compartilhamento da notícia. Se você clicar em um desses ícones, você vai conseguir compartilhar pelo Face, Twitter, WhatsApp, Pinterest e o site profissional. Aqui nós temos um vídeo a respeito do lobo-guará. Nós não iremos ver, mas o link ficará disponível no material complementar, você pode entrar em contato. E aqui a notícia, vamos à leitura. Quando pensamos em lobo, nos vem à cabeça a imagem de um cão selvagem que vive em matilhas, em um frio intenso e tem por hábito uivar ao luar.
Isto se dá principalmente pelo fato de espécies como o lobo cinzento, que ocorre apenas no hemisfério norte, terem sido protagonistas de várias histórias, contos, filmes e documentários da vida selvagem. Mas ao pensar em lobo, os brasileiros deveriam primeiramente se lembrar da única espécie que ocorre no nosso país, o lobo-guará. Aqui nós temos uma imagem, a legenda da imagem. Pegada do lobo-guará chama atenção pelo tamanho e impressão das garras. Este animal, que chama atenção pela pelagem avermelhada, é parente distante do lobo cinzento, do qual se distingue em inúmeros fatores, a começar pela aparência. O lobo-guará tem uma fisionomia delgada, com pernas finas e compridas, não à toa é considerado o maior e mais distinto canídeo da América do Sul. O corpo do lobo-guará mede em torno de 1,30 m e a cauda pode atingir os 40 centímetros. Outras características marcantes do lobo-guará são as orelhas grandes e as patas negras. Além disso, possui algumas partes do corpo esbranquiçadas, como a garganta e a ponta da cauda. Apesar do lobo ser visto por muitas pessoas como um animal malvado, o nosso lobo-guará é um lobo do bem. Além de ser um bicho de comportamento dócil e inofensivo ao homem. Aqui nós temos uma nova fotografia com a legenda de pesquisadores auxiliam na preservação do lobo-guará. Devido à perda de habitat e também a casos relacionados à caça ou atropelamento, o lobo-guará está ameaçado de extinção. Porém, há muitos pesquisadores que lutam pela conservação da espécie. A equipe da Terra da Gente já acompanhou de perto alguns trabalhos, como um realizado no refúgio natural do bicho na Serra da Canastra. Aqui está em vermelho porque é um link. Se você clicar, vai te direcionar para essa página. O lobo-guará é um animal onívoro. Se alimenta de pequenos roedores, répteis, aves e também de frutos. Entre tantas variedades, os frutos da lobeira se destacam como fonte primária da dieta do lobo-guará. Aqui está em vermelho novamente porque é um link. Se você clicar, ele vai te direcionar a um site específico. Aí aqui nós temos algumas imagens do lobo-guará. Fotógrafo registrou o momento em que o lobo-guará caçava na Serra da Canastra. Continuando. Ele tem hábito solitário. Macho e fêmea vivem juntos apenas no período de reprodução de abril a junho. A gestação pode durar até 65 dias e a fêmea pode dar luz até 5 filhotes. A partir dos 3 meses de vida, os filhotes aprendem a caçar com os pais, os machos auxiliam no cuidado com a prole. No Brasil, o lobo-guará distribui-se pelo Cerrado até regiões de transição com a Caatinga. Pode ser encontrado também na região leste do Pantanal e em campos do sul do país. Ocorre ainda no sudeste do Peru, norte e leste da Bolívia e no Chaco paraguaio. Aqui mais uma foto a respeito do lobo-guará. Então, essa é uma notícia real da única espécie de lobo que tem no nosso país. Por que eu selecionei essa notícia? Porque eu quero que vocês identifiquem algumas coisas nessa notícia. Vamos observar o quê? Bom, aqui então eu coloquei um esquema. Muitas pessoas chamam de infográfico, mapa mental. Aí vocês podem construir da forma como quiserem. Mas o importante é observar e responder estas questões. Quem é o foco nessa notícia que nós acabamos de ler a respeito do lobo-guará? Descreva algumas de suas características, algumas das características de quem é o foco desta notícia. Onde essa espécie é comum? Por que ele é confundido com um lobo mau? E qual a importância social dessa notícia? Se você quiser acrescentar mais alguma coisa que você ache importante, você verificou de importante nessa notícia, você pode acrescentar na sua escrita. Mas, a princípio, eu quero que vocês observem estas características e quero que observem também como a notícia fala do lobo. Quais palavras eles utilizaram para descrever o lobo? Se foi animal, se foi só lobo, como é a repetição de palavras, como é a escolha das palavras, como é a construção dessa notícia, ok? Iremos, então, analisar essa notícia, observar como ela é construída, observem seu título, a sua lead, respondam essas perguntas simples e nós iremos corrigir essas questões no nosso próximo encontro ao vivo e conversar um pouco a respeito de como observar e construir uma notícia. Eu espero vocês, então, no nosso próximo encontro.
Um beijo!